Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite meus queridos, vamos chegando, vamos puxando a cadeira, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite pessoal, boa noite, iniciando nossa navegação aqui desse 2024. Boa noite Fernando, abraço irmão, boa noite Cárita, um abraço querida, Juliana. Boa noite, Joana. Conseguiu, graças a Deus. Boa noite, Cris. Beijo pro Rio. Boa noite, Anivaldo, Tatiane. Boa noite, Aline. Em prece pela Melinda. Hoje é a 8ª sessão de químio. Se Deus quiser, muita cura vibrada para ela, querida. Boa noite, Leteia. Um abraço, irmãzinha trabalhadora do Menino Barçanufo. Boa noite, Juliana, Silvino, Lenita, Margarete. Que bom, Cris, que você pôde estar aqui com a gente hoje, irmã. Maria de Fátima. Boa noite, Roseli. Boa noite, Márcia. Kátia, Cariza. Boa noite, Ju Pagnã. Boa noite, Suzana, Marileia, Marta, Nídia, Eliane, Vanessa. Coisa boa, meus queridos, que saudade de vocês. Boa noite, Renata. Um abraço, irmã. Rita. Ei, Belém do Pará? Vou aí, Nádia. Esquenta a janta aí que daqui a pouquinho eu tô aí. Pertinho de Franca. Quem sabe um dia, né? Boa noite, Lari, Cláudia, Renato. Que bom, meus irmãos. Saudade de vocês. Como é que vocês passaram? Passaram bem de ano? Espero que tenham passado. Espero que as energias tenham sido renovadas aí para que a gente possa trilhar mais um ano juntos, né? 2024, que seja um ano de muita coisa boa para nós, de muita colheita frente ao plantio que a gente tem feito ao longo desses anos, né? E se Deus quiser, a gente devagarzinho vai colhendo junto e plantando junto também, né? E boa noite a todos, Cíntia. Lana, tô devendo sua música, eu sei disso. Boa noite, Mayra, Rosângela. É muito bom ter vocês aqui, muito bom mesmo. A gente sente muita saudade, né? E a gente tá aqui agora para matar essa saudade também. Obrigado a todo mundo. Beth, querida irmã, trabalhadora nossa aí do Menino Barçanufo, Roseli. Muito bom, meus irmãos. Mirinha, um abraço, querida. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso barquinho de 2024 com o pé direito, remando rumo ao nosso crescimento, rumo ao nosso aprendizado. Que seja uma noite abençoada. É isso mesmo, Alexandra. Nosso barquinho vai fazer 4 anos em março, né? Precisamos comprar um bolinho só para as velhinhas. Obrigado, Bruna. O Telzinho fez um aninho, tá todo mundo bem por aqui, graças a Deus, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Bora começar o nosso ano com uma prece, com uma música, com vibrações, que ao longo dessa canção a gente possa nos sintonizar, nos conectar, né? Trouxe aqui para vocês uma florzinha, fazia um tempo que eu não trazia, né? Olha que linda que tá. A roseira daqui de casa tá florida. E aí eu falei, não posso deixar de no primeiro dia levar uma flor para os meus irmãos de barquinho. Então olha só que linda, que possa perfumar seu coração aí, viu? Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá então. Vamos nesse instante nos acalmar, nos conectar, silenciar o nosso coração. Te convido a sentar numa posição confortável, ou se você está deitado, enfim. Te convido a fechar seus olhos e a esquecer tudo que pertence a esse mundo material. Porque agora é a hora da gente olhar para o nosso mundo espiritual, é hora para a gente olhar para a nossa alma. É hora da gente se olhar num espelho que a gente não olha no dia a dia, que não tem no banheiro, nem no armário, na cômoda, não. É um espelho que a gente só consegue visualizar
quando a gente se convida a estar conosco mesmo, na companhia de Jesus. Então, nesse instante, eu vou pedir para que você se dê um abraço. A gente vai começar se abraçando. Mesmo que ultimamente você não tenha assim tanto orgulho do que você tem feito, mesmo que talvez nesse final de ano você tenha caído em antigos erros, não tem problema. O fato de você estar aqui merece um abraço de carinho, merece um alto abraço de incentivo. A gente não está aqui para se tornar perfeito do dia para a noite, mas a gente está aqui para se esforçar em busca da nossa melhor versão. Então, Mestre Jesus, nos envolva na Tua luz, no Teu carinho, que nesse instante a gente possa nos encontrar, Senhor. Se porventura eu estive distante por alguns dias, por algumas semanas, saiba que senti sua falta da Tua presença, da Tua energia, da Tua vibração, do Teu amor, do Teu perfume. E nesse instante, quero, Senhor, te convidar a entrar pela porta da minha casa, a entrar pela porta do meu coração, perfumando minha alma, refazendo os pensamentos negativos, sabe, esse sentimento de desânimo, esse sentimento de desalento, de angústia. Dissipa tudo isso, Senhor, pois onde você entra, onde Tua luz se faz, a escuridão vai embora. Obrigado, Senhor. Que essa canção possa cuidar da nossa alma. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em Ti construirei a minha casa. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus queridos. Que alegria, que emoção eu estou sentindo no meu espírito, no meu ser. É como se Jesus estivesse aqui
nos abraçando, nos envolvendo, nos encorajando a perseverar mais esse ano juntos, nessa família que a gente formou, nessa família que se apoia, que se consola, nessa família que ora cresce, ora diminui em número de pessoas, mas nunca em número de amor. E eu acho que todos aqui são muito bem-vindos, mesmo que você esteja aqui hoje a primeira vez, né? A primeira vez. Saiba que você é abraçado por essa família. E se você está aqui já há algum tempo, saiba que você já tem um lugar especial no coração dessa família. Você pertence àqueles que estão perseverando. Você pertence àqueles que acreditam, sim, num mundo maior, num mundo melhor. Mas você entendeu que para a gente encontrar esse mundo, para a gente chegar a esse mundo, eu preciso começar por mim. Então você já compreendeu que o melhor caminho não é apontar o dedo. Que o melhor caminho é a gente olhar para a nossa alma, é a gente assumir o nosso papel de também agentes transformadores deste mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já faziam um tempinho que não passavam por aqui, aproveita, está começando o ano. Então embarca nesse barquinho, não desce mais não, viu? Por mais difícil sejam as tempestades, não desce não, vamos junto, né? Obrigado a todos que estão chegando aí, é um prazer enorme estar podendo entrar aí na sua casa, na companhia de Jesus, e eu espero do fundo do coração que seja uma noite maravilhosa para todos nós, viu? E para você que está assistindo este momento depois, que também possa invadir teu coração de luz, de esperança, dissipando todo o mal, esse medo, essa incerteza, essa dúvida de começo de ano, viu? Então vamos lá? Eu vou pedir licença para a gente desativar os comentários, apenas para a gente poder se concentrar um pouquinho mais, logo a gente volta com eles, tá bom? Mas é isso aí, meus irmãos. Hoje, tema da nossa live de hoje, eu acho que vocês viram, né? Foi uma inspiração que a gente teve, que a gente buscou. Uma frase que dizia: não dá pra gente controlar o vento, mas dá pra gente modificar as velas, pra gente alçar as velas, né? E dentro dessa reflexão que a gente vai traçar as nossas diretrizes para esse ano. Porque talvez esse ano, um momento ou outro, um vento forte vai soprar, vai desestabilizar e não tem como a gente deixar de viver isso. Nós estamos aqui nesse mundo justamente para enfrentar esses ventos, né? Que muitas vezes nos tiram do prumo, que muitas vezes nos fazem ter medo de seguir em frente, mas o melhor antídoto para a gente caminhar é a gente se preparar. Não tem como a gente evitar as dores, as perdas, as incertezas, o medo, o novo caminho, o luto. Tudo isso faz parte. São ventos que uma hora ou outra vão soprar na minha vida, na sua vida. Então nós estamos aqui hoje não para evitar que esse vento chegue até nós. Esse vento também é sopro divino. Nós estamos aqui para aprender a direcionar a vela do nosso barco a favor desse vento, quando ele aparecer, né? Então, para hoje, ao invés da gente começar com uma leitura do nosso livrinho, eu separei aqui um texto, né? Um texto de um livro do Chico, chamado Vida e Caminho, esse livro, né? E o texto chama-se Carta de Ano Novo. Carta de Ano Novo, porque nós estamos aqui iniciando este novo ciclo, este novo ano. Então, eu vou ler esse texto, certo? E depois, ele é um texto curto, né? E depois a gente vai voltar refletindo juntos, analisando cada frase desse texto. Eu tenho certeza absoluta que, principalmente para aqueles que começaram esse ano um pouquinho desanimado, um pouquinho desalentado, um pouquinho angustiado, eu tenho certeza que vai dar um novo direcionamento. Tenho fé, viu? Então vamos lá? Prepara aí teu coração, prepara teu pensamento. Esteja conectado a gente a partir de agora, de espírito e de alma. Então vamos lá. Carta de Ano Novo.
diz assim: Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volta ao arado das tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes e nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Que mensagem muito bonita, né, meus irmãos? Essa carta de ano novo, né? Então, a gente inicia com esse texto, com essa fala, e a gente vai aqui juntos hoje, como se diz, esmiuçar cada frase preciosa, porque às vezes a gente leu esse texto e passou despercebida a importância de cada uma delas, né? E essa primeira frase que diz assim: ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Essa frase é direcionadora. Essa frase é um verdadeiro convite ao pensar e repensar no que se passou. Porque se um dia novo é uma página em branco que se faz, como diz o Chico, um ano novo é um capítulo em branco que se faz. E talvez, agora olhando para o seu 2023, né, você tenha vivido algumas páginas maravilhosas. Você tenha vivido alguns capítulos que te marcaram. Uns te fizeram despertar a alegria, a fé, a coragem, o perdão. Mas talvez também tenha tido algumas páginas difíceis de serem marcadas. Daquelas onde a gente tem vontade de que não tivesse existido no livro da vida. Ou que deu vontade de fechar esse livro. Ou de rasgar a página. Ou de pular logo para o próximo capítulo, mas a gente entende que todos eles são necessários. Mas a gente entende também que Deus nos deu o poder de a cada dia escrever uma nova frase. E de a cada ano começar um novo capítulo. Estamos em constante transformação. Nem eu e nem você somos os mesmos de 4 anos atrás, quando a gente começou esse barquinho. E é bom que não seja. É bom que não seja. Deus me livre de ser sempre a mesma pessoa. Eu quero é crescer, eu quero é progredir, né? E você também. Mas, quando a gente pensa nisso, o ano novo é também a renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. A gente tem que olhar para esses 3 verbos pensando no ano que se passou. Então, eu quero conversar com você. Aprender. O que você aprendeu o ano passado? Atrás do que você foi para aprender? Você aprendeu sobre si mesmo? Você aprendeu sobre algo que você gostava de fazer?
Você foi atrás de aprender o quê? Ah, Eduardo, você sabe que eu não pensei assim em ir atrás de aprender alguma coisa? Eu simplesmente deixei a vida me levar. Então algo você aprendeu. Ainda que seja que deixar a vida nos levar não é uma boa ideia. Porque nós estamos aqui para não perder tempo. E quando a gente deixa a vida nos levar, é como se a gente deixasse de alçar a vela e permitisse que o vento sopre para onde for. E a gente vai falar sobre isso. O quanto isso é maléfico, né? Para o nosso estado espiritual e para o nosso estado emocional. Oportunidade de trabalhar. Você trabalhou em quê no ano passado? No seu trabalho. Você trabalhou para quê? Ah, Eduardo, eu trabalhei para pagar meus boletos. Para pagar conta, trabalhei. Por isso, a gente trabalha para outra coisa? Eu que te pergunto. Hoje eu estava fazendo uma reflexão, né? Para quem tem uma jornada de trabalho, e agora eu estou falando do trabalho material mesmo, né? De normalmente 8 horas aí por dia. Gente, se a gente trabalhar aos 30, 35 anos para poder aposentar, pelo menos 1/4 da nossa vida, 1/5 a gente vai passar trabalhando. E será que eu vou trabalhar e deixar de aproveitar 1/4 da minha vida negligenciando a oportunidade de servir durante esse 1/4, porque aqui no meu trabalho o único objetivo é eu ganhar o recurso material para eu suprir e pagar minhas dívidas, pagar minhas contas. Se a gente tem esse olhar para com o nosso trabalho material, talvez esse trabalho esteja me rendendo um cansaço muito grande espiritual. Porque eu não entendi o para que se trabalha. E aqui eu não estou falando que uma profissão é melhor do que a outra, que uma é mais propícia do que a outra, não. Eu posso servir a Jesus. Eu posso servir ao propósito de transformação do mundo se eu for um médico, cirurgião do hospital mais requisitado, ou se eu for um simples e humilde gari. Se eu for um simples e humilde vendedor de doce no sinal. Toda oportunidade de interação humana é oportunidade de crescimento. É a oportunidade de semeadura. Então, o ano passado, quando eu te pergunto, para que você trabalhou? O que você me responde no seu íntimo? Foi só para pagar a conta? Ano novo é também a renovação da nossa oportunidade de servir. Você serviu a quem no ano passado? Você serviu a sua família? Você serviu a Jesus? Você serviu a si mesmo? Ah, Eduardo, eu não pensei em servir a ninguém. Se você não pensou em servir a ninguém, a alguém você serviu. Ainda que seja a um sistema. Um sistema que busca muitas vezes nos desviar do real propósito dessa vida. E nos faz de instrumento para alimentar uma roda que não tem fim. Principalmente através das redes sociais, nos viciando, a assistir coisas que não acrescentam em nada, a ficar o dia todo em internet, em Instagram e tal. E aí eu não servi em nada. E quem não vive para servir não serve para viver, já dizia o Chico, não é? Então, essa é a primeira reflexão. São perguntas importantes. Ano novo é a oportunidade de aprender. O que eu quero aprender nesse ano? Trabalhar. Para que eu quero trabalhar esse ano? Servir. A quem eu quero servir esse ano? Quando eu faço essas 3 perguntas, meus irmãos, são perguntas importantes para direcionar a nossa navegação. É importante que elas sejam feitas agora em janeiro, porque nós temos 11 meses e meio pela frente, não é? E se eu não direciono meu barco, acredita, alguém vai direcionar por você. Alguém vai direcionar por você. Você vai ser joguete na mão de alguém. Se você não é dono de si mesmo, alguém vai ser dono de você. Isso acontece, né? E a gente vê, infelizmente, no nosso mundo, né? As pessoas, muitas das pessoas, quando a gente também não se deixa envolver nisso, se deixando contaminar e se deixando levar por um todo
que mobiliza a opinião das pessoas e o comportamento das pessoas de acordo com o seu interesse. São donos dos barcos das pessoas. Elas não têm muitas vezes autonomia suficiente para alçar a vela e falar assim, eu quero ir para lá, independente de onde o vento soprar, né? E existe uma frase do Schopenhauer que diz assim, não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Então muitas vezes a gente vive criticando e vive reclamando das coisas que acontecem na nossa vida, mas na verdade o problema não são as coisas, o problema é que eu não tracei uma direção. Gente, é como eu comecei dizendo na nossa fala, na nossa prece. O vento, ele sempre vai soprar na minha vida, na tua vida. Esse vento forte que eu falo, né, que muitas vezes nos tira do curso, são as provações, são as dificuldades que vão acontecer. Se você nunca experienciou o luto, a perda de alguém muito querido, você vai experienciar. A menos que você parta primeiro. Mas aí você vai experienciar do outro lado, porque vocês acham que do outro lado não tem luto? Claro que tem. Claro que tem. A gente também sente falta dos que ficaram. Se você nunca experienciou a dor, a dificuldade de enfrentar uma doença de um ente querido, você também há grande chance de experienciar. Isso tudo é vento. Vento necessário e favorável para que a gente se transforme também em bons velejadores. E o único propósito dessa vida é esse. É a gente se transformar em bons velejadores. Né? Pessoas que, independente do que acontece fora delas, elas têm o controle da sua vida. Porque não é o vento que manda na embarcação. Ela aprendeu a alçar a vela. E ela vai para onde precisa ir. Claro que dependendo do vento que a gente tem, a gente vai mais devagar. A gente se recolhe um pouquinho. Mas quando o vento é favorável, meus irmãos, a gente aproveita a toada e segue em frente e cresce. E para de culpar o mundo. Ai, mas parece que é só na minha vida que venta desse jeito. Não é. Não é só na sua vida. É que tem gente que aproveita o vento para voar, para navegar. E tem gente que aproveita para criticar, para maldizer. Entende? O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, abrindo-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Olha só o que o Chico diz, né, nessa mensagem por Emmanuel sobre o tempo. O tempo como paternal amigo. Olha, ele faz do tempo um amigo paternal. Eu te pergunto, o tempo é seu amigo ou é seu inimigo? Como é que você encara o tempo na sua vida? Porque muitos de nós vivem querendo que o tempo passe depressa. Eu inicio a segunda-feira e a primeira coisa que eu penso, não vejo a hora de chegar na sexta-tarde. Ou então, eu inicio a ida para o trabalho e falo assim, nossa, ainda bem que à tarde eu estou de volta em casa. E eu quero que a semana passe, que o mês passe, que chegue as férias, que o ano passe. E sem pensar, sem perceber, eu quero que a vida passe. Eu me transformo em inimigo do tempo. E o tempo não é o nosso inimigo, gente. O tempo é oportunidade. Tem um filme maravilhoso, eu sempre gosto de dar indicação de filmes para vocês aqui, né? Ele já é um pouquinho antigo, mas ele chama Clique. Clique, né? É com o Adam Sandler. É uma pessoa que descobre um controle que consegue acelerar o tempo. Então, todas as vezes que algo se torna enfadonho, cansativo na vida dele, ele acelera. Só que ele faz tanto isso que ele percebe que daqui a pouco ele envelhece 50 anos em um. E o mesmo tempo que muitas vezes faz com que a gente tenha que enfrentar situações cansativas, desgastantes, é também o mesmo tempo que faz com que a gente desenvolva vínculos, fomente afetos, cultive amores. Agora, depende da forma como eu olho o tempo. Se eu olhar como na mensagem, como paternal amigo, eu vou entender que cada ano que se faz é como se o tempo me permitisse virar a ampulheta e recomeçar. Sabe o que é a ampulheta? Aquele objeto que tem uma areinha, né?
Aí você vai contando o tempo, a areinha vai para trás, para baixo, acabou o tempo. Todo começo de ano, a gente desvira essa ampulheta. E aí a areia começa a correr também, né? E é como disse aqui, o tempo é como o vento. Ele sopra para todo mundo. Todo mundo vai passar os benefícios e os malefícios do tempo. Com o tempo a gente fica mais velho, mas a gente também fica mais sábio, ou pelo menos deveria ficar, não é? O vento sopra para todo mundo, mas nem todo mundo alça a vela. Nossa, o que significa isso, Eduardo? Quero pensar nisso agora na minha vida. O vento sopra para todo mundo, mas nem todo mundo alça a vela. Gente, não está cheio de gente vivendo a deriva? Ou melhor, existindo a deriva? É uma vida tão sem sentido. É uma vida tão sem nexo. É um acordar e simplesmente ir lá, ganhar seu pão, satisfazer as necessidades materiais, fisiológicas. E parece que a vida vai caminhando sem um sentido. Por quê? Porque não alçou vela. Quando você alça vela, não importa o contexto que te cerca. Alçar a vela é saber para onde se vai. A gente tem que parar de simplesmente existir e começar a viver. E o que você quer dizer com isso, Eduardo? Qual que é a diferença do existir e do viver? Viver requer intenção. Intenção. Guarda essa palavrinha. A intenção é que direciona. Então, sabe quando você acordar amanhã, você vai se perguntar assim: para onde eu quero ir hoje? Por que eu estou indo trabalhar? Qual é o sentido do meu dia? Qual é a minha busca através do que eu estou fazendo agora? Isso é direção. Isso é alçar velas. E todo mundo aqui, a partir do momento que deixa de alçar essa vela, que permite que o vento sopre e te leve para onde você quer, para onde você vai, você acaba entrando num ciclo de desânimo, uma energia muito negativa, onde a vida deixa de fazer sentido, onde os dias parecem todos iguais. Por quê? Porque você se deixou ao sabor do vento. Porque você não entendeu o seu papel nesse mundo. E aí Deus, como um ser muito bondoso, e como a roupagem divina existe amor em tudo que se faz, em tudo que acontece, inclusive no vento da vida, né? Nesse sopro que ora nos faz chorar, ora que nos faz sorrir, ele sempre vai conspirar para que a gente navegue em direção ao nosso crescer. Então, por isso que às vezes, quando a gente deixa de ter sentido, de traçar um sentido para a minha existência, eu entro numa amargura, eu entro numa mágoa, eu flerto com a depressão. Porque a gente precisa traçar uma rota. É para isso que a gente veio nesse mundo, né? Não é para ficar à deriva do vento, né? É para a gente viver e não apenas existir. Continuando aqui. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Então agora, eu quero que a gente aperte o botãozinho da humildade. Você, vamos apertar o botãozinho da humildade. Porque nós vamos precisar olhar para o nosso 2023 e eu vou fazer aqui uma dinâmica mental, rapidinho, 30 segundos, tá? E você vai escolher uma pendência, algo que você tinha prometido para si mesmo que iria fazer nesse 2023 e você não fez. Certo? Vou te dar 30 segundos. Eu vou pensar aqui na minha também. Pensou? Pensou? Então diz para si mesmo, o que ficou pendente? E se ficou pendente, por que ficou?
Por que eu não consegui resolver isso? Embora eu tenha prometido para mim mesmo que eu iria resolver. Por trás das grandes falhas nossas, sempre tem dois sentimentos, né? Eu falo que são dois pesos que entravam no nosso progresso. Ou é o orgulho, ou é o egoísmo. Então pensa se talvez isso que você não conseguiu fazer não está revestido de orgulho, não está revestido de egoísmo. E se isso muitas vezes não foi um entrave, e a energia que você despendeu nesse 2023 por conta disso que aconteceu, por conta de não conseguir dar um passo adiante nessa velha promessa. Então, o ano que se inicia, esse 2024, ele te convoca para a execução dessas velhas promessas, que talvez a gente não teve coragem de cumprir, coragem de vencer o meu orgulho, porque eu tenho medo de ficar como bobo da história. Porque, é tão mais cômodo simplesmente, continuar as coisas como tá. Melhor não mexer com isso não. Entende? Quantas vezes a gente deixa de crescer, de alavancar o nosso progresso, de alçar a vela na direção do progresso, porque a gente simplesmente sucumbe ao orgulho e ao egoísmo, né? Então, pense sobre isso. E aqui continua. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Então, olha só. Aqui, ele fala sobre a importância da reconciliação com os inimigos. E eu quero dizer algo mais. Gente, já faz 4 anos que nós estamos aqui no barquinho. Talvez você faça menos tempo do que isso, mas eu quero te dizer uma coisa. A gente está aqui lutando todas as semanas, falando sobre o nosso ser, sobre o nosso progresso, sobre a nossa evolução, sobre os nossos erros, sobre nossas falhas. O que a gente fez de errado no passado, até a gente compreende. Mas diante de tudo que a gente já aprendeu, a gente já refletiu juntos, vocês concordam comigo que não é mais tempo de fazer novos inimigos? Inimigo é uma palavra muito forte. Inimigo está vinculado a ódio. Inimigo está vinculado à intolerância. Então, diante de tudo que a gente aprendeu, por que eu vou odiar alguém? Não é? O que se fez no passado não tem como a gente apagar, mas dá para a gente refazer. Então, é tempo de reconciliar, ainda que seja em pensamento. Você não precisa necessariamente ir lá e falar para a pessoa, eu te perdoo, ou pedir o perdão, enfim. Mas você precisa querer despertar isso dentro de você. Eu não reconcilio com alguém para passar a andar junto com esse alguém. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro, porque muita gente confunde isso. Eu reconcilio com alguém para que eu possa andar focado na minha própria caminhada, concentrado nos meus passos. Porque tem gente que gasta tanta energia pensando em como o outro está caminhando, vendo como é que está a vida do outro, que esquece de focar na sua. Fica muito mais preocupado com a forma como o outro está caminhando, observando se a vida do outro está dando tudo certo, mesmo que no meu julgamento ele não mereça ou ela não mereça. E eu esqueço de focar na minha direção. Então a gente reconcilia não é para caminhar do lado do outro. Tem vezes que isso não é possível. Tem vezes que se machucou num grau onde isso não é permitido. Ou se compreendeu que estar ao lado daquela pessoa não me faz bem. Não me desperta. Não desperta a minha melhor versão. Eu já entendi que é um retrocesso. E eu entendi que talvez aquele irmão, aquela irmã, ele não queira crescer. Mas eu escolho crescer. Então, por amor a mim mesmo, e também por amor a ele, eu preciso ir. Mas eu preciso ir de corpo e alma. Porque às vezes eu vou de corpo, mas a alma fica presa. Não consigo reconciliar.
não consigo perdoar, né? Então, se for ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada pela frente, porque a mágoa também gera escuridão. Esse é o convite para esse novo ano. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. E aqui eu quero chamar a atenção de todos nós, inclusive minha. Nesse final de ano, né, principalmente para aqueles que têm às vezes o barquinho como uma das únicas atividades de vinculação, de encontro com Jesus, talvez a gente tenha descansado em demasia, né? E descansado que eu falo, pessoal, é tipo assim, foi fim de ano, foi Natal, foi Réveillon, foi festa, então, eu bebi, eu falei mal dos outros, eu me envolvi com coisas que fazia um tempo que eu não me envolvia. Tá, não dá pra gente refazer o que foi feito, mas dá pra gente suspender essa invigilância. Você percebeu onde isso te levou? Talvez essas 3, 4 semanas distantes, você percebeu muitas vezes onde isso te direcionou? O quanto você se tornou às vezes uma pessoa mais irritada? O quanto que você às vezes flertou com o seu antigo eu? E não é porque você não esteve perto do Eduardo. É porque você não esteve perto de Jesus. O Eduardo é só um intermediário, como tantos que existem por aí. E eu falo isso por mim também. É aquela velha frase que eu sempre gosto de trazer. Quando a gente se afasta do amor do Cristo, a gente adoece. Então, se você descansou em demasia, volta ao arado das tuas obrigações. E planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Volta a amar. Certo? Volta a instalar aquele módulo de vigilância e prece. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer um compromisso no correio. E eu estava lá colocando uma carta no correio. E tinha um monte de gente no correio, funcionário. De repente, uma mulher que estava distante de mim começou tossir copiosamente, tossir. E aí todo mundo parou, assim, porque a gente achou que ela ia passar mal. E aí um começou a falar assim, nossa, meu Deus, ai meu Deus. E eu também falei, nossa, meu Deus. Aí eu falei assim, gente, meu Deus, peraí. Meu Deus, precisa de mim. O que eu posso fazer diante disso? Desinstalei o módulo preguiça, instalei o módulo caridade, instalei o módulo proatividade. Corri lá, peguei um copo d'água, entreguei para ela. Obrigado, moça, ela bebeu, a tosse cessou. Mas a gente se acostuma nessa essa ociosidade do fazer, porque a gente cria hábito. E hábito a gente não cria só para o bem, a gente cria para o mal também. Então, volta à vigilância, meus irmãos. Aquela vigilância que te permite estar atento a qualquer oportunidade de servir. Porque você é o maior beneficiado disso. Essa tua tristeza, essa amargura, essa tua incerteza, muitas vezes é a ausência do servir. Porque quando a gente serve ao outro, a gente ilumina dentro de nós, ilumina o nosso caminho. E continua aqui. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido, né? Aqui eu não vou corrigir, né? Não é isso, pelo amor de Deus, quem sou eu para corrigir uma mensagem de Chico? Mas aqui no sentido de esquecer a tristeza, é talvez não dar a ela a importância que muita gente dá. Ser visitado pela tristeza é a coisa mais normal deste mundo. Porque muitas vezes a tristeza bate à nossa porta falando assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não foi bem escolhida, tem algum lugar que você está indo ou alguma conduta que não está adequada com o que você precisa fazer, com o que você precisa ser. Mas dá para falar isso num café. Você pode permitir a visita da tristeza para tomar um café com ela, mas não leva ela para sua cama. Não durma com ela 2, 3, 4, 5 dias. Porque às vezes a gente tem o costume de tratar tão bem a tristeza que ela decide não mais ir embora. E por mais engraçado e estranho que seja o que eu estou falando, o que significa tratar bem a tristeza? Significa alimentá-la.
de uma forma que ela está tão satisfeita ali que ela não quer ir embora. Como é que se alimenta a tristeza, Eduardo? Vendo coisas que eu sei que não me elevam, falando sobre coisas que eu sei que não me elevam, me isolando. Tudo isso é combustível da tristeza. E às vezes a tristeza fica tão bem alimentada que eu não consigo tirar ela da minha vida. Então, entenda sim o recado da tristeza, mas fala assim, bom, já ouvi seu recado, agora você já pode ir. Que agora eu tomo o protagonismo da minha vida. Eu me direciono para deixar de te sentir. Obrigado pelo recado, pelo toque. Mas o dono de mim sou eu e não você, né? Esse é o papel da tristeza. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Às vezes, como muitos de vocês às vezes mandam mensagem para mim e falam assim, Eduardo, eu já pelejei com meu marido, eu já pelejei com meu filho, eu já pelejei com fulano, com ciclano, mas parece que não muda. Eu já fui amoroso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu sempre acabo sendo mal interpretada, mal interpretado. Quero te dizer que talvez não seja sobre você, talvez seja a pessoa. Talvez seja a pessoa que ainda não tem uma capacidade espiritual interpretativa. Porque de repente eu posso olhar esse bichinho aqui, por exemplo, né? Bichinho do Theo. E falar assim, isso aqui é uma onça. Eu falo, não, isso aqui não é uma onça. Isso aqui é um tigre. Não, é uma onça. Tem certeza? Eu sei o que é onça. Eu falo, não, isso aqui é um tigre. Por que eu sei que é um tigre? Porque eu já tenho compreensão de que a onça tem pintinha, o tigre tem listras, por mais que eles sejam muito parecidos, ainda mais no bichinho de pelúcia. Mas às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, ela não compreende. E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e se desgastando com aquilo. Então, aí que vem a piedade. A piedade reside quando você para de olhar para o outro como alguém maldoso e entende o outro como alguém frágil, como alguém ignorante, no sentido de ignorar mesmo, muitas vezes o bem, no sentido de ignorar o amor. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Um dia entenderás, Pedro, que o homem é mais frágil que perverso. Agora, uma coisa, a gente tem que tomar cuidado também, para a gente não se colocar no altar e não achar que a gente é a última bolacha, né? Às vezes, esse ano que passou, você fala assim, nossa, mas esse ano, todo mundo que passou pela minha vida foram pessoas medíocres, foram pessoas desinteressantes, quem se aproximou só se aproximou por inveja, todo mundo é mesquinho. Se todo mundo que passou, a gente encontrou algum defeito, a gente tem que refletir. Será que não foi o meu olhar que adoeceu nesse ano que se passou? Será que talvez não esteja alguma coisa ferindo aí dentro, sangrando aí dentro, e aí você está projetando aquilo para tudo que acontece? E aí ninguém serve para você, ninguém serve para mim. É preciso humildade para olhar para dentro, né? Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Porque tem pessoas que são tão escuras, no sentido de ausência de luz, que a gente, sei lá, fala assim, essa pessoa não sei como é que ela consegue dar um próximo passo, de tanta escuridão que ela está em volta. Mas todo mundo tem, nem que seja, meus irmãos, uma centelha, uma velinha daquelas de aniversário pequenininha para acender seu caminho. Essa vela é conferida por Deus. Não deixa ninguém na escuridão. Ninguém. Mas às vezes a pessoa me faz tão mal. Às vezes a pessoa me trata tão mal, me prejudica tanto, que a vontade que eu tenho é de soprar essa velhinha. E prejudicar ainda mais a caminhada dela, que já está difícil. Eu sei que tem gente que a gente pensa assim, esse aí merecia isso. Mas a gente faz isso pensando no nosso ser reativo e não no nosso ser espiritual. Porque um dia, esse irmão que te fez um mal muito grande, essa irmã que te fez um mal muito grande, ela também há de chegar
no nível da evolução do Cristo. E o melhor que você tem a fazer, que você e eu tem a fazer por essa pessoa, é tentar não escurecer ainda mais a caminhada dela. Se eu não sou capaz de ir lá e dar uma lanterna na mão da pessoa, que a minha prece, para que ela possa ter ali uma conduta reta, sirva como luz. Porque a gente nunca sabe em que momento da vida ou da existência, alguém que hoje tem uma centelha de luz, talvez amanhã passe na minha frente e eu precise que ela me ajude a clarear o meu caminho. Estamos mais ou menos todos no mesmo barco em termos de evolução, meus irmãos. Claro que tem uns um pouquinho mais à frente, uns um pouquinho mais atrás, mas a gente não pode achar que estamos muito à frente uns dos outros. Estamos aqui nesse mundo de expiação de provas, como espíritos ainda que usam fraldas em termos de evolução. Então, não vamos negligenciar a oportunidade de ajudar, mesmo que eu sinta que a pessoa não merece ser ajudada. Uma prece todo mundo merece. Ninguém é tão ruim que não mereça uma prece. Guarde isso. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Isso é engraçado, né? Porque muitas vezes quando a gente tem esses encontros de finais de ano, a gente às vezes encontra familiar, a gente encontra, né, em reuniões, sempre tem uma pessoa pessimista. Sempre tem uma pessoa que é desencantada da vida. Eu tenho uma pessoa muito querida na minha família, que eu gosto muito, mas um dia virou para mim e falou assim: eu não sei qual que é o sentido da vida. A vida é uma porcaria. E aí, assim, como psicólogo em formação, como passageiro do barquinho, eu trouxe isso para minha análise. E comecei a pensar, por que essa pessoa acha a vida uma porcaria? E eu comecei a pensar na vida inteirinha daquela pessoa, que eu conhecia com muita profundidade. E aí eu percebi uma coisa, meus irmãos. Aquela pessoa nunca alçou vela. Nunca. Ela nunca levantou a vela na embarcação da vida dela e falou assim: eu quero chegar aqui. O meu dia é conspirado para que eu alcance esse objetivo. Essa pessoa passou a vida inteira à deriva pelo vento. Uma hora o vento soprou de cá, uma hora soprou de lá, uma hora foi bom, outra hora foi ruim. Nunca foi dona de si mesma. E é por isso que ela chega agora, às vezes, numa idade de 60, 70 anos e diz: a vida é uma porcaria. Porque ela está cansada. E claro que cansa. Cansa demais você navegar à deriva. Porque você se sente ali perturbado. Não se sabe para onde vai. E a pior sensação que a gente tem no mundo é de ausência de saber para onde eu vou. Tudo perde o sentido. Então, mais uma vez, alça tua vela. Não se contamine com a indiferença e com o desencanto dos outros. Na grande maioria das vezes, são pessoas que nunca pararam para refletir, que nunca alçaram sua vela, porque nunca lhes foi falado sobre isso. Mas você está aqui ouvindo sobre isso junto comigo. Jesus foi a pessoa, foi o ser que mais te incentivou a alçar a tua vela, a traçar o teu norte. Entende? Porque ele sabia que no mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu também venci o mundo. Nesse 2024, vou parafrasear Jesus, teremos aflições. Eu e você. Mas coragem, porque a gente também vai chegar no final de 2024 e falar assim: eu venci mais um ano. Tenho certeza disso. Mas se a gente fizer isso com a vela alçada, a gente vai chegar em melhores condições, como melhores marinheiros da nossa embarcação nessa vida. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. Olha que frase. Jesus não se desespera com os nossos erros. Como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria
da porta aberta do teu coração. Então o que Jesus faz? O maior convite que ele diz pra gente: quer alçar tua vela, irmão? Quer? Ajuda aos outros. Porque ajudando aos outros, você vai estar amparando a ti mesmo. Ajudando aos outros, você vai abrir a porta do teu coração. Vai permitir que eu adentre e com a minha luz eu dissipe a sombra da ausência de sentido da vida. Então, por que não abrir desde hoje? Por que a gente não começar esse janeiro abrindo, limpando aquela poeirinha que ficou sobre a fé, que a gente se perdeu aí nessas últimas semanas? Então, dá uma limpada e faz da fé a coisa que mais brilha dentro de você, bem cuidada, lustrada, viva. E que tenhamos uma boa navegação nesse 2024. Prepara a tua vela, porque vai ser um ano de muito crescimento, se Deus quiser. E é isso, meus irmãos. Hoje foi dia da gente direcionar a nossa rota. Hoje foi dia da gente aprender a navegar a favor do vento, independente de onde ele soprar. E eu espero que a gente tenha aqui reiniciado o nosso espírito, se porventura algum de nós estava distraído nesse começo de ano. Semana que vem a gente inicia com as lições. Aliás, hoje já foi uma lição, né? Mas a gente já inicia aí já mais focado. Tá bom, meus queridos? Vamos fazer a nossa prece final. Então eu vou aqui apagar a luz. Convido a fechar os olhos. Nesse momento eu te convido a um novo abraço em si mesmo. Se você assiste essa live com alguém do teu lado, pode dar um abraço nessa pessoa também. Diz a si mesmo: vamos alçar a nossa vela. Vamos preparar o nosso ano. Vamos ter a coragem de enfrentar o que há por vir. Porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu tenho essa família espiritual. Eu tenho a Ti, Jesus, dono do vento e do barco e da vida. Guia a nossa caminhada neste ano. Orienta os passos e faz de nós bons marinheiros no mar da evolução. Obrigado, Senhor, que assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender
e amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É isso aí, meus queridos. Muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe, ilumine o coração de todos vocês. Uma semana de muita boa navegação e estejam com Cristo. E até semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.